capítulo 16 do Apocalipse é um dos capítulos mais intensos, descrevendo o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Esses julgamentos são a última fase da punição divina sobre a terra, representando um juízo total e definitivo. As pragas são similares às que ocorreram no Egito, mas agora são globais, e afetam todos os que seguem a besta, e rejeitam a Deus. Uma voz vinda do templo ordena aos 7 anjos que derramem suas taças sobre a terra. Essa voz provavelmente representa a voz de Deus, e o fato de vir do templo indica que os juízos vêm diretamente de sua presença. Este é um momento solene e definitivo no plano de julgamento. O primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra, e surgem úlceras malignas e dolorosas nos homens que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Esta praga afeta diretamente os seguidores da besta, marcando-os com um sofrimento físico insuportável. As úlceras simbolizam a deterioração da humanidade que rejeitou a Deus. O segundo anjo derrama sua taça sobre o mar, e ele se transforma em sangue como de um morto, e todas as criaturas vivas do mar morrem. A transformação do mar em sangue representa uma devastação completa e a morte da vida marinha, paralisando o comércio e a alimentação, trazendo caos e destruição à economia global. O terceiro anjo derrama sua taça sobre os rios e fontes de água, e eles também se tornam em sangue. Agora, as fontes de água potável são afetadas, levando à escassez de água limpa, essencial para a sobrevivência. Isso simboliza a justiça de Deus sendo derramada sobre a criação. O anjo das águas declara que Deus é justo ao fazer isso, pois os ímpios derramaram o sangue dos santos e profetas, e agora estão recebendo retribuição. Aqui vemos uma clara justificação divina. Aqueles que perseguiram os servos de Deus, agora são julgados por seu próprio pecado. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e ele recebe poder para queimar os homens com fogo. O calor intenso do sol simboliza a ira de Deus, que agora se manifesta em forma de sofrimento físico extremo. Em vez de se arrependerem, os homens blasfemam contra Deus. Mesmo com este julgamento severo, os homens não se arrependem e continuam a blasfemar contra Deus. Isso demonstra a profundidade da rebelião humana, que, mesmo diante do sofrimento, se recusa a voltar-se para Deus. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino fica em trevas. Os homens mordem suas línguas de dor. As trevas simbolizam a desorientação e o caos que recaem sobre o sistema corrupto da besta, afetando tanto os governantes quanto os seguidores. Mesmo em meio à dor, os homens blasfemam contra Deus, por causa de suas úlceras, e não se arrependem de suas obras. O ciclo de desobediência e rebelião persiste, destacando o endurecimento do coração humano. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. O secar do Eufrates simboliza a remoção de barreiras para que exércitos possam se reunir para a batalha final. Esse evento abre o caminho para a preparação da batalha do Armagedon. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Esses espíritos realizam sinais miraculosos e enganam os reis da terra, reunindo-os para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos demoníacos são responsáveis por incitar os reis da terra a se unirem em uma rebelião final contra Deus, levando-os ao Armagedon, o local da batalha final. A visão inclui uma advertência de Jesus. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Jesus reforça a necessidade de vigilância espiritual, indicando que o arrebatamento será repentino e os fiéis precisam estar preparados. O sétimo anjo derrama sua taça no ar, e uma grande voz sai do templo, do trono, dizendo:
Está feito. Com essa declaração, o plano de Deus é cumprido. O derramamento da última taça marca o fim da era do juízo. Segue-se um terremoto tão grande, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. A grande cidade, provavelmente Babilônia, se divide em 3 partes, e as cidades das nações caem. Deus se lembra da grande Babilônia, e a faz beber do cálice do vinho da fúria de sua ira. Este terremoto catastrófico simboliza a destruição final do sistema corrupto e do poder mundial que se opõe a Deus. Babilônia, o símbolo da rebelião contra Deus, é finalmente julgada. Ilhas e montes desaparecem, e uma grande saraivada, com pedras de cerca de 45 quilos cada, cai sobre os homens. Eles novamente blasfemam contra Deus por causa da praga da saraiva. A saraiva é a última praga, uma manifestação literal da ira de Deus. Mesmo diante da destruição total, os homens continuam a blasfemar, e se recusam a se arrepender. Derramamento das 7 taças. As pragas derramadas pelos anjos trazem destruição completa à terra, afetando os corpos dos ímpios, o ambiente, e até a estrutura física do mundo. Julgamento da humanidade. A humanidade rebelde continua a blasfemar contra Deus, em vez de se arrepender, mesmo diante de pragas devastadoras. Preparação para o Armagedon. A 6ª taça prepara o caminho para a batalha final, onde os exércitos do mundo se reunirão contra Deus. Destruição final. O 7º juízo traz a destruição final das cidades e do sistema mundial corrupto, simbolizado por Babilônia. O capítulo 16, do Apocalipse, é o clímax dos julgamentos divinos, com as 7 taças, representando o derramamento completo de ira de Deus sobre a terra. Ele retrata a rejeição contínua dos ímpios, mesmo em meio ao sofrimento, e a destruição final do sistema mundial que se opõe a Deus. Este capítulo prepara o cenário para a Batalha do Armagedon, enquanto os eventos apocalípticos culminam no julgamento final, e na vitória de Deus sobre o mal.